A guerra no mar entre 1914 e 1919 se deu principalmente entre duas grandes esquadras, a Marinha Real Britânica e a Marinha Imperial Alemã, e aconteceu nos grandes oceanos do mundo. Essa guerra também viu a introdução de armas que revolucionaram as táticas navais. Em tempos de guerra, a Marinha tem dois objetivos: destruir a frota de guerra do inimigo e interromper a comunicação marítima. Os dois países entraram na guerra em 1914 com esses objetivos. Atualmente, as principais marinhas tendem a ser formadas em torno dos porta-aviões. Em 1914, eram os cruzadores de guerra que comandavam a formação. Era o maior tipo de navio de guerra flutuante e tinham os maiores canhões. Entretanto, o cruzador de guerra tinha passado por uma grande mudança antes de 1914. Na virada do século, este tipo de cruzador de guerra tinha canhões de tamanhos diferentes, basicamente os de 4,12 polegadas nas torres principais com canhões menores dos dois lados. O objetivo era ele poder atacar simultaneamente e de todos os ângulos diferentes tipos de navios de guerra. A vitória devastadora da marinha japonesa sobre os russos no Estreito de Tsushima durante a guerra particular entre 1904 e 1905 mostrou que foram os canhões de maior calibre que causaram o dano. Isso resultou no desenvolvimento do maior de todos os canhões de cruzadores de guerra, o Dreadnought, assim chamado por ter sido usado primeiro por um navio britânico com esse nome. Esse navio tinha 10 canhões de 12 polegadas, com armas um pouco mais leves para uma defesa próxima. O volume de explosivos que ele podia disparar fez com que, da noite para o dia, os outros cruzadores de guerra ficassem obsoletos. Os alemães, ávidos por ter uma marinha tão forte quanto a britânica, mergulharam no intenso programa de construção de navios. Assim começou a chamada corrida Dreadnought, uma corrida armamentista que levou a uma crescente tensão entre os dois países. Em 1914, os alemães tinham uma frota de 13 cruzadores de guerra do tipo Dreadnought contra os 21 da Marinha Real. Outras marinhas também construíram Dreadnoughts. Em 1914, os Estados Unidos da América e a França tinham 10 cada um, a Rússia e o Japão 6 e a Itália 4. O tamanho dos canhões também aumentou, passando das 12 polegadas do original HMS Dreadnought para os canhões grandes de 15 polegadas do HMS Queen Elizabeth, que entrou no serviço britânico às vésperas da guerra. Seus canhões tinham um alcance de mais de 8 milhas, 3 vezes mais que os pré-Dreadnoughts. Mesmo assim, as batalhas navais ainda estavam limitadas ao alcance dos instrumentos ópticos, e isso permaneceria durante toda a guerra. O Queen Elizabeth também foi importante, pois foi um dos primeiros navios de guerra a usar óleo cru no lugar de carvão. Isso lhe possibilitava um alcance maior. Apoiando os cruzadores de guerra estavam os cruzadores que desempenhavam dois papéis. Eram os batedores das esquadras e também tinham que proteger os cruzadores de guerra dos ataques dos torpedos que vinham dos destroyers. O Dreadnought tinha uma velocidade consideravelmente maior que a do antigo cruzador de guerra. Por isso, ele ultrapassou os cruzadores existentes. A Grã-Bretanha, entretanto, em 1908, lançou uma nova categoria de navio, o cruzador pesado, rápido e com canhões ligeiramente menos potentes que o Dreadnought. No intuito de alcançar grandes velocidades, algumas blindagens de proteção foram sacrificadas, mas não nas versões alemãs, também conhecidas como cruzadores blindados ou couraçados. Foi um sacrifício do qual a Grã-Bretanha mais tarde se arrependeria. Mas os cruzadores pesados eram de construção cara e, especialmente para a Grã-Bretanha, cuja marinha se espalhava em todos os oceanos, havia necessidade de um navio que dominasse os mares mais remotos. Consequentemente, foi desenvolvido o cruzador leve, junto com o cruzador pesado. Mais uma vez, outras marinhas seguiram esta tendência. Uma arma naval desenvolvida durante a segunda metade do século XIX foi o torpedo.
Por volta de 1880, os pequenos torpedeiros capazes de grandes velocidades entraram em serviço para lançar essa arma. No intuito de proteger os principais navios dessa ameaça, foi introduzido o contra-torpedeiro. Este tornou-se o terceiro elemento principal das frotas de guerra e logo assumiu também outros papéis, incluindo o reconhecimento de área e o lançamento de torpedos também. Os torpedos tinham um alcance teórico de mais de 5 milhas, mas em geral eram lançados de uma distância de quase 1000 metros do alvo para que tivessem grande chance de atingi-lo. A outra ameaça aos navios, além dos canhões e torpedos, era a mina. Em seu conceito moderno, ela foi usada pela primeira vez pelos russos em 1855 durante a Guerra da Crimeia. Em 1914, o tipo padrão tinha pontas, que se atingidas por um navio, detonariam a carga explosiva. As minas podiam ser colocadas por submarinos ou navios de superfície. Para detectar minas, entraram em serviço os caça-minas. No início, eles com frequência eram disfarçados de pequenas traineiras, que operavam aos pares com um cabo entre si para separar a mina de sua amarração. Uma vez feito isso, a mina era destruída por tiros de rifle. No despertar da guerra em 1914, as frotas opostas dispunham de suas bases de guerra. A Marinha Real, ainda maior do mundo, tinha duas frotas. A grande frota em Scapa Flow, nas Ilhas Orkney, e a frota mediterrânea baseada em Malta. Ela também tinha esquadras nas Índias Ocidentais e no Atlântico Sul e podia contar com as pequenas marinhas da Nova Zelândia e da Austrália. Os franceses fizeram um acordo com seu aliado britânico de concentrar-se no Mediterrâneo, usando sua base em Toulon. Isso possibilitou à Grã-Bretanha reforçar sua frota em suas águas territoriais contra a frota oceânica alemã, baseada em Kiel e Wilhelmshaven. No Mediterrâneo, a marinha austro-húngara estava baseada na entrada do Adriático, mas seus navios tinham que passar pelo Estreito de Otranto, que era fácil de bloquear. A mesma situação ocorreu no Mar Negro, onde a saída para os navios russos só podia ser via Dardanelos, controlados pela Turquia. Dentro do Mar Negro, entretanto, a frota sobrepujava completamente a turca. A Rússia também tinha outra frota no Báltico, mas suas atividades eram severamente restritas pela presença alemã. Os alemães também tinham uma esquadra no Extremo Oriente, baseada em sua pequena colônia chinesa de Tsingtao. Essa, porém, tinha que enfrentar a poderosa frota de outro aliado da Grã-Bretanha, o Japão, cuja maioria de navios tinha sido construída naquele país. O plano da Grã-Bretanha era reter a frota oceânica alemã no Mar do Norte, bloqueando o Estreito de Dover e usando os destroyers da grande frota para patrulhar desde as ilhas Orkney até a costa norueguesa. A frota britânica também ampliou sua cobertura da costa do Báltico para tentar retirar a frota oceânica alemã do porto. Mas, em princípio, os alemães não morderam a isca, embora navios individuais passassem pelas patrulhas britânicas para colocar minas. Os alemães também enviaram submarinos para manter uma vigilância sobre a grande frota, caso ela deixasse o porto.
Da mesma forma, a Grã-Bretanha enviou submarinos para o Báltico. Houve um grande número de pequenos embates no Mar do Norte que culminaram no ataque de um destroyer e um cruzador leve britânicos em Heligoland, no final de agosto. Neste episódio, os alemães perderam 3 cruzadores leves e um destroyer foi afundado. Longe de suas águas territoriais, os alemães tinham